Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria chegar até a sua casa para meditarmos a palavra. Hoje é domingo, terceiro domingo do tempo quaresmal. Eu gostaria de convidar você também para fazermos a leitura do nosso propósito de hoje, no dia 20 de março, terceiro domingo da quaresma. Procure dedicar um bom período do dia de hoje à sua família, até mesmo cozinhar para eles, assistir um filme juntos, passear, visitar algum parente, enfim, aquilo que você quiser fazer, mas que seja em família. Então procure nesse domingo dedicar um bom tempo nessa convivência familiar. Vamos juntos meditar e rezar a palavra de Deus? Quero convidar você, já agradecendo também ao grande número de visualizações que tivemos no dia de ontem na festa de São José. Obrigado a você que curtiu, que compartilhou, a você que é inscrito nesse canal de evangelização. É assim que vamos crescendo, é assim que vamos juntos, buscando essa transformação, a conversão do coração. O evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 13, versículos 1 ao 9. O texto diz assim: Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos entender a palavra de hoje nesse convite que Jesus faz à conversão. Muitas e muitas vezes nós identificamos o erro no outro, o problema no outro, e nós percebemos que os nossos erros e problemas são muito semelhantes. E aí a gente diz, não, mas tal pessoa fez tal coisa, e daí fazemos o nosso julgamento. E Jesus poderia dizer para nós, tá, e tu acha que essa pessoa é mais pecadora do que tu? Você está se achando melhor do que essa pessoa? Pelas situações e circunstâncias da vida, você acha que essa pessoa errou mais do que você está errando? Porque às vezes a gente identifica o fato já consumado. A gente não quer entender a história dos outros. Ah, mas olha que barbaridade que tal pessoa fez. Mas ao longo da vida, como foi a sua história? Como foi a sua formação? Às vezes a nossa vida ela já começa toda torta, a partir da própria educação dos pais. E aí nos deparamos com as consequências que são graves, sim. Mas às vezes nós fazemos coisas, recebendo também uma formação torta, que também escandalizaria muita gente. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, antes de fazer qualquer tipo de julgamento, procure entender um pouco da história uns dos outros. Ah, mas que absurdo, a pessoa frequentou a igreja durante 30 anos e agora desistiu. Que tipo de caminhada ela fez?
Mas quem sabe ela foi tentando ser perseverante ao longo de 30 anos e as pessoas ficam ali tentando ela, fazendo fofocas contra ela e ela fica resistindo até que chega um momento ela larga tudo. Mas se não fosse enfrentar esse contexto, quem sabe não teria saído da igreja. Mas o que é analisado? 30 anos frequentando a igreja e depois saiu. Nós precisamos olhar para o contexto, para o dia a dia das pessoas. Ah, que absurdo, tal pessoa abandonou a vida sacerdotal. Se olha simplesmente o resultado final e não se estuda, não se pensa, não se reza por aquilo que aconteceu ao longo do tempo, inclusive formativo. Você consegue entender? E é isso que Jesus quer despertar em nós hoje. As pessoas olharam, não, aquelas pessoas morreram, deve ser um castigo que elas receberam. E Jesus diz, vocês acham que uns eram mais culpados do que os outros? Eu vos digo que não. E aí, para completar, ou para complementar, Jesus nos conta esta parábola. Daquele homem que tinha uma figueira, que já fazia 3 anos que não produzia frutos. E disse ao empregado, corta ela está inutilizando a terra. E aquele empregado diz, não, deixa que eu vou cavar em volta dela, vou colocar adubo. Se ela não produzir no próximo ano, então tu mesmo a cortarás. Veja, há uma virada histórica aqui. O dono da figueira, aquele homem, queria que o seu empregado cortasse. O empregado disse, não, deixa eu cuidar dela. Se ela não produzir fruto, quem vai cortar vai ser o Senhor. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, nós desistimos das coisas e das pessoas. Nós não damos mais uma oportunidade fazendo a nossa parte. Quem sabe se aquele empregado já tivesse feito a parte dele antes, aquela figueira já estaria produzindo frutos, mas ficou muito tempo sem adubar. E você vai dizer, sim, mas o que isso tem a ver com a minha vida? A adubação da nossa vida espiritual é a oração. Quanto tempo faz que você não faz bem a sua oração? Ou aquelas pessoas que você está criticando, quanto tempo faz que você não reza por elas? Que nós possamos hoje pensar um pouco sobre isso, pensar também a nível de família, porque às vezes a gente quer se colocar num lugar de destaque, dentro de casa, inclusive, mas muitas vezes as coisas acontecem por falta da nossa oração. Ah, mas você não reza, e você está rezando por esta pessoa? Fazer acusações é fácil, difícil é assumir para si um problema, uma questão e fazer com que a gente possa mergulhar nesse mesmo problema tentando sair dele juntos. Que nós possamos fazer isso hoje. Peço essa graça a Deus. Ontem nós celebramos essa festa tão bonita de São José, que hoje nós possamos aprender com Jesus. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo, uma boa convivência familiar e até o próximo programa.